Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Estamos sempre iniciando o programa, indo à Santíssima Virgem Maria e ao Santo Padre Pio de Pietrelcina, que roguem a Deus para que nenhuma injustiça se cometa aqui, e aliás, em parte alguma. Também começo aqui dando dois avisos. O primeiro é do meu próprio curso, do Seminário de Filosofia, que terá uma aula na quarta-feira, dia 26, às 20 horas, na rua França Pinto, 498, em São Paulo, na sede da E Realizações. Informações pelo telefone 5572-5363. Segundo aviso, é o seguinte: o Heitor de Paula, que eu considero o melhor analista político do Brasil, que escreve regularmente para o Mídia Sem Máscara, dará uma conferência na próxima segunda-feira, às 10 horas, no auditório do Comando Militar do Leste. O tema será Minha Experiência na Esquerda e o Significado da Contra-Revolução de 1964. O Heitor de Paula teve mais ou menos a mesma experiência que eu. Nós dois militamos na esquerda durante um breve tempo, creio que eu durante um tempo brevíssimo. Ele eu não sei, mas sempre vale a pena ouvir o que ele tem a dizer. Agora, em contrapartida, saiu aqui um artigo na Folha de São Paulo de hoje, só podia ser na Folha mesmo, dessa besta quadrada do Fernando Barro de Silva, chamada Direito e o Lulismo. Eu vou ler uns pedacinhos para vocês terem ideia de até onde vai a estupidez desse camarada. Diz ele: a chegada de Lula ao poder, seguida da ruína moral do petismo, serviu de trampolim para impulsionar uma nova direita no país. É um fenômeno de expressão midiática mais do que propriamente político. Está disseminado em jornais, sites, blogs, na revista, não diz qual revista, só pode ser revista Veja. E deve sua difusão aos falcões do colunismo, que se orgulha de parecer assim estupidamente reacionário. Mesmo que a autopropaganda seja enganosa e oculte que até ontem o conservador empedernido de hoje comia no prato da esquerda, que é só um parvenu, um espertalhão adaptado aos tempos, ainda assim temos aqui uma novidade. Essa direita emergente já formou patota, citam uns aos outros, promovem entrevistas entre si, trocam elogios despudorados, praticam o mais desabrido compadrio, mas proclamam a meritocracia e as virtudes da impessoalidade. São boçais, mas adoram arrotar cultura. E aí vai, babá. E daí se refere também, que nessa direita há um articulismo de oposição francamente antinordestino e preconceituoso, coalhado de racismo e misoginia, que faz do insulto o seu método e tem na truculência verbal a sua marca. Deve-se a ele o retorno da cultura da sarjeta e do lixo retórico, vício da imprensa nativa que remonta ao império, mas que havia caído em desuso. Então, olha aqui, salvo engano, né? Quando ele se refere à nova direita, então não pode ser aquele pessoal antigo do PFL, do PSDB, quer dizer, aquela turma, né, de centro-esquerda que a esquerda chama de direita. Só pode se referir justamente, principalmente a três pessoas, que é Reinaldo Azevedo, Diogo Mainardi e este que vos falo. Tá certo? E as pessoas que, de algum modo, entraram vamos dizer, nos combates jornalísticos, ou a nosso convite, ou através de órgãos que eu mesmo fundei, por causa do Mídia Sem Máscara. Isso é da gente mesmo que ele está falando, tá certo? Então, olha, neste breve artigo, que não é uma lauda, o sujeito me chama de parvenu, quer dizer, ao parvenu, ao alpinista social, né, o recém-chegado, parvenu, espertalhão, né, adaptado aos tempos, né, de que pratica o compadrio, chama de boçal, ruidoso, cínico, festivo, catastrofista, né, antinordestino, preconceituoso, racista e misógino. Depois de tudo isso, ô Fernandinho, eu não posso nem mandar você tomar no cu, não? Ora, porra, o que é isso? Em primeiro lugar, que merda é essa de compadrio? Os elogios despudorados. Quer dizer, eu deveria ter pudor de elogiar uma pessoa como Graça Salgueiro, por exemplo, ou Heitor de Paula. Heitor de Paula, que é um sujeito que conhece política internacional pelo menos 1000 vezes mais do que Fernando Barros de Silva, e que é um homem sério, tá entendendo? E que, sobretudo,
ele nem mesmo vive de dar a sua opinião, porque ele é médico psiquiatra, ele vive da sua clínica, tá certo? E entrou nesse combate jornalístico por um apelo moral e não por nenhuma vontade de subir na vida, porque o sujeito aos 60 anos não vai se lembrar de repentinamente, né, subir na vida, tá certo? Eu devo lembrar ao Fernandinho que eu publiquei o meu primeiro livro aos 48 anos. Quer dizer, eu não estava iniciando uma carreira aos 48 anos, tá certo? E, sobretudo, não esperei o Lula chegar ao poder. Eu comecei a escrever muito antes disso. Quer dizer, o meu livro A Nova Era da Revolução Cultural foi publicado em 94, 95, tá certo? Agora, uma pessoa como a Graça Salgueiro, por exemplo, que é uma pessoa isolada, pobre, sem recursos, que sozinha, tá certo, empreende uma luta para manter vivo o jornalismo, que é aquilo que vocês prostituíram, todas as notícias que vocês escondem, ela dá no Nota Latina, tá certo? E faz isso sem remuneração nenhuma, sem apoio político nenhum, e não está visando nenhum emprego, nem subir na vida, nem coisa nenhuma, tá certo? Eu não devo elogiar essa pessoa, devo elogiar você, ô Fernandinho. Ora, porra, o fato é o seguinte, o fato é que durante 20 anos, gente como você, esse lixo de gente como você, dominou o jornalismo brasileiro 100%. Tá certo? Só dava a vocês. De repente começa a aparecer outras pessoas que falam o contrário, você perdeu o monopólio e está evidentemente, né, todo dolorido, não está gostando disso. E já quer calar nossas vozes, já acha ruim. Não pode ter. Olha, 3 colunistas e 2 ou 3 jornaizinhos eletrônicos já é demais para o Fernandinho. Não é isso? Do outro lado, pode ter a Folha de São Paulo, Estadão, a Globo, pode ter todo mundo. Mas nós não podemos dar nossos palpites. Ele está aqui indignado. Fernandinho, nunca vi você escrever com tamanha veemência contra a esquerda. Tá certo? Aliás, você é um dos culpados pela atual situação. Esses 50 mil brasileiros que estão morrendo anualmente, graças a Comando Vermelho, PCC, com a ajuda das Farc, isso jamais teria chegado a acontecer, tá certo? Se prostitutos do jornalismo, como você, esse seu patrãozinho, Otávio Frias Filho, não tivessem escondido a existência do Foro de São Paulo durante 16 anos. Vocês sabem perfeitamente disso. Então é o caso de perguntar, Fernandinho, quanto seu patrão ganhou para calar a boca? Já dizia o Gondim da Fonseca que o jornal ganha pela notícia que não sai. Vai dizer que a Folha de São Paulo não tirou vantagem nenhuma desse silêncio? É absolutamente impossível, Fernandinho. E o seu próprio silêncio? Me mostra aqui um artigo seu, um único artigo seu que tenha mencionado as relações entre o PT e a Farc no quadro do Foro de São Paulo ao longo desses 16 anos. Você ficou quieto e nós conseguimos furar esse muro de silêncio e você está puto da vida. Porque a nossa presença prova que você é um vigarista, que você é um mentiroso, que você é um safado, que você não tem direito nenhum de estar no jornalismo, que a única coisa que você devia fazer com a sua opinião é aquela que eu já expliquei na semana passada. É o supositório de opinião. Você compra a cápsula vazia da farmácia, enfia a sua opinião ali, guarda a sua opinião, espreme bem e enfia no rabo. Que isso já seria até bom demais, porque eu acho que se você fizer isso, você vai morrer. Porque a sua opinião é tão perversa, tão mentirosa, tão venenosa, que ao entrar na circulação do seu próprio sangue, você é capaz de morrer. Você é capaz de pegar a AIDS de você mesmo. Você pega a sua opinião e injeta ali, experimenta. Se você não pegar AIDS, olha que eu aposto com você. A sua opinião dá AIDS. Porque é só mentira. Você não tem honra, você não tem vergonha, você não é jornalista coisíssima nenhuma. E o que há entre nós, Fernandinho, não é uma divergência ideológica, eu nem sei qual é a sua ideologia. Eu sei apenas que você é um mentiroso, salafrário. Tudo isso que você escreve aqui é tudo mentira. Você vai me provar, cadê a misoginia? Quer dizer, é porque o Reinaldo Azevedo chama a mulher dele de Dona Reinalda, ele é misógino. Quer dizer, essa interpretação caluniosa, paranoica, doente, é isso. É que é o jornalismo, e você chama de jornalismo? Ora, que coisa, hein?
Quer dizer, enquanto ele reconhece que nós somos testemunhas vivas do fiasco do pensamento de esquerda nesse país. Não, nós somos testemunhas vivas do fiasco do jornalismo brasileiro. Um fiasco muito mais colossal do que o fiasco da esquerda. Muito mais, porque simplesmente dentro da Folha de São Paulo não tem jornalista. O único jornalista que tem aí é o João Pereira Coutinho, que é português, que não tem obrigação de noticiar o que sai no Brasil. Mas vocês todos, não tem um jornalista dentro dessa redação, só tem ocultador e mentiroso. E no Estadão está a mesma coisa, porque, ó, saiu aqui, agora está aí o tal do seu Demétrio Magnoli, falando toda hora do Foro de São Paulo. Quer dizer, o que é isso, porra? Quer dizer, vocês esperam que a mídia internacional inteira noticie isso aí, daí vocês começam a passar recibo com 16 anos de atraso e dizem que são jornalistas, e pior, falam num tom de neutralidade superior. Olha aqui, Fernandinho, quando você fala aqui que nós proclamamos as virtudes da impessoalidade, o que é isso, porra? Eu escrevo na primeira pessoa, Reinaldo escreve na primeira pessoa, Diogo escreve na primeira pessoa. Agora você não. Nota aqui. Quem está falando aqui, né, é um sujeito impessoal. Não é Fernando Barros Silva falando em nome dele próprio. É a opinião da Folha de São Paulo. É uma coisa impessoal. Quer dizer, você não se enxerga, não? Né? Agora, a impessoalidade fingida está aqui nos artigos desse seu Demétrio Magnoli, por exemplo, e nos seus próprios, seu Fernandinho. Quer dizer, agora, note bem, saiu aqui no Estadão, artigo do Demétrio Magnoli, dizendo que o Foro de São Paulo liga o presidente Lula ao tio Fico, chefão das Farc, que é uma coisa que eu estou dizendo pelo menos desde o ano 2000. Só que quando eu digo, eu perco meu emprego. Eu sou chamado de louco, sou chamado de paranoico, de mentiroso, de extremista de direita, etc. Agora, daí parece seu Demétrio Magnoli. Seu Demétrio Magnoli tem carteirinha de trotskista, por isso ele pode falar. Ele pode passar recibo, tá certo, no que eu venho falando, pode passar recibo sem, como é que diz, sem mencionar a fonte, sem reconhecer. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que essa ocultação não foi apenas uma falha jornalística, foi um elemento essencial para o sucesso do Foro de São Paulo. Leia bem o discurso do Lula de 2 de julho de 2005, e ele ali mostra que o segredo, a ocultação, foi a chave para o sucesso do Foro de São Paulo. Ele diz, nós montamos tudo de modo que ninguém percebesse o que estava se passando. Ora, e quem é que facilitou para isso? Quem é que concedeu a eles esse manto de silêncio e de ocultação? Foram vocês, foram os Fernandos Barros Silva, os Demétrio Magnoli, os Otávios Frias Filho, tá certo? Os Luiz Garcia, os Mervais Pereira, tá certo? Todos vocês! Todos vocês! Agora, enquanto isso, estava eu lá escrevendo sozinho. Comi o pão com de água balançou. Eu sozinho não. Tinha também gente que não é nem profissional de imprensa, como Graça Salgueiro ou Heitor de Paula. Ou seja, nós conseguimos abrigar e defender a verdade quando vocês todos a renegavam. E você não ganha mal não, Fernandinho. E o Otávio Frias também não ganha mal. Agora, vimos aqui a palavra compadrio. Compadrio é o que tem entre vocês e o Foro de São Paulo, seu vagabundo. Com mais que compadrio, isso é cumplicidade. Cumplicidade no crime. Você é um criminoso, Fernandinho. O sangue desses 50 mil brasileiros há de jorrar sobre a sua cabeça e do Otávio Frias. Porque jamais chegaria a isto sem que vocês todos tivessem encoberto essa parceria de PT-FARC, da qual agora falam, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo e sempre sabida. Que coisa! A mídia brasileira, a grande mídia brasileira, toda ela é criminosa, ela não merece nenhuma confiança dos leitores, e é por isso mesmo que acontece o seguinte fenômeno. Quando eu trabalhava na Folha de São Paulo, isso aí vai fazer 40 anos, trabalhei lá 3 anos sem registro, a firma já era filha da puta naquela época, entendeu? Que não registrava ninguém, né? E pagava a contragosto, quando pagava doía, né? Você chegava no caixa, o caixa quase chorava, coitado, na hora de pagar, né? Aquele miserável salário mínimo de jornalista, na época era baixinho, né? Quer dizer, para mim era um dinheirão, porque eu antes tinha trabalhado de office boy, então, para mim o salário de jornalista era muito bom, mas não adianta nada o salário ser muito bom se ele não vem, né? E então a gente ali tinha que ficar na fila como pedindo favor, né? Por favor, seu caixa, excelência, dá para pagar desta vez? Né? Era assim, porra. Né?
E vai lá ver a multidão de processo trabalhista que tem contra a Folha de São Paulo. Tá certo? Vai lá ver. Então, olha, enquanto nós estávamos contando a verdade, vocês estavam ocultando. E graças a isso é que chegamos a 50 mil brasileiros mortos por ano. Chegamos a mais ainda. Lê a revista Isto É desta semana, que também vai estar dizendo óbvio. O Brasil tem hoje uma guerrilha que tem 20 vezes mais combatentes do que o PCdoB tinha na guerrilha do Araguaia, na década de 60, 70. Quer dizer, a situação hoje, quando eu escrevi 2 anos atrás, a situação hoje é muito pior do que em 1964, mas muito pior. Porque, primeiro, estamos repetindo a mesma situação, só que em dimensões incomparavelmente maiores. A esquerda latino-americana hoje tem uma organização supranacional, não é isso? Fortíssima, com todo o dinheiro de Hugo Chávez, com todo o dinheiro do narcotráfico, que na época não tinha, não é isso? E hoje, praticamente não há uma direita politicamente organizada. Esse próprio merda desse Fernandinho reconhece que a nova direita é um fenômeno apenas jornalístico, não político. Não tem um político ali. Eu não sou, nem jamais serei candidato a merda nenhuma, nem Diogo Mainar, nem Reinaldo Azevedo. Nosso negócio é o jornalismo e a cultura e não é política, não. Não temos interesse em jogo, mas vocês todos têm. Você tem interesse até empresarial em jogo. Tá? Então, quando eu disse que a situação era mais grave do que em 64, todo mundo, você está exagerando, você é louco, você é paranoico. Agora está aí. Agora tem uma guerrilha já maior do que naquele tempo, com a diferença de que agora tem uma organização de massas, 2 organizações de massas, que é o PT e o MST, que são os maiores que já existiram na nossa história, que elas podem, a qualquer momento, se quiserem, pôr 5 milhões de pessoas no meio da rua para fazer bagunça, tá certo? Tem uma rede de articulações com gangues criminosos de narcotraficantes, sequestrador, assassino, contrabandista, etc. Já que na época não tinha toda essa organização, ou seja, hoje está infinitamente mais perigoso. Isso quer dizer que a esta altura, vamos dizer, uma intervenção das Forças Armadas, se aquela for justificada, hoje seria infinitamente mais. Mas ela não vai acontecer. Por quê? Porque vocês compraram todo mundo e vocês enfraqueceram as Forças Armadas. Não são mais Forças Armadas, são fraquezas desarmadas. Entendeu? Então, além disso, vocês ficaram infiltrando gente lá durante 20 anos. Está aí o Quartinho de Moraes que não me deixa mentir. Que há 20 anos ele se dedica a reconstituir a esquerda armada no Brasil. O que é reconstituir a esquerda armada? Significa se infiltrar em academias militares, coisas como a Escola Superior de Guerra, ir lá e lisonjear, né, os milicos, praticando com eles aquela estimulação dupla pavloviana, quer dizer, a mídia esquerdista desce o cacete, inventa um monte de mentira contra os militares e faz a caveira deles. E, por outro lado, outro grupo de intelectuais esquerdistas vai lá e afaga o ego dos milicos e faz promessas. Fiquem do nosso lado que nós daremos dinheiro para vocês comprar armas, talvez deixemos até vocês fazer uma bomba atômica. Tá certo? E nós podemos nos apela ao patriotismo dos caras, né? E muitos idiotas caem. Acredita que juntar-se a Hugo Chávez para fazer a resistência latino-americana, tá certo? A intervenção do Império, intervenção que jamais existiu, tá certo? Então, é assim que se faz, meu filho. Ataca por 2 lados. Aliás, isso é dialético. Você nunca vai entender a cabeça de comunista se você esperar, você buscar uma ação coerente. A ação comunista é sempre por 2 lados ao mesmo tempo, é sempre contraditória, propositadamente, porque comunista estudou Karl Marx e acredita que a história é movida pelas contradições. Então, eles mesmos alimentam as contradições, ora, meu saco. Então, por exemplo, se fizesse uma campanha unilateral contra as Forças Armadas, o que aconteceria? Você uniria as Forças Armadas contra a esquerda. Então você não faz isso. Você faz uma campanha contra e uma campanha a favor. Você vai pela calúnia e pela lisonja ao mesmo tempo. Isso é um fato assim, observável empiricamente. É só você ler os artigos que saem lá na revista da Escola Superior de Guerra, está cheio de artigos de esquerdistas tentando convencer os milicos de que é preciso formar uma nova política de segurança nacional voltada contra quê? Contra o Império. Porque o Império está tomando a Amazônia. Chega lá na Amazônia, não tem um só representante do Império. Tem um monte de representante da ONU, que é exatamente a força internacional anti-americana. Mas não importa se é a ONU. Né? Eles se prevalecem da confusão e exploram a boa-fé popular. Porque falam, os caras são estrangeiros, são gringos, então é americano. O americano está metendo a pata na Amazônia. Quer dizer,
Vocês não percebem que esse pessoal de esquerda faz vocês de trouxa, não? Com a ajuda dos seus puxa-sacos, Otávio Frias, Fernando Barros de Silva. Porra, meu Deus do céu! Eu leio essa matéria dessa, aí vocês vão ter ideia da gravidade que a coisa está. Isso poderia ter sido evitado. Não foi graças aos Fernandinhos Barros de Silva. O Brasil não precisava ter essa guerrilha, como não precisava ter um PCC. Anos atrás, quando o outro Fernando, né? Não é o Fernando Barros de Silva, o Fernando Beiramar. Às vezes tem uma certa dificuldade de distinguir, tá certo? Mas o Fernandinho Beiramar disse que comprava 200 toneladas de cocaína das Farc por ano. Naquele momento precisava ter aberto uma CPI para investigar as relações entre PT e Farc no quadro do Foro de São Paulo. Naquele momento. Quer dizer, o Brasil já está vivendo na total ilegalidade. E os culpados foram vocês, os Fernandos Barros de Silva e Demetrio Magnolis, etc, etc. Porque, vamos dizer, a democracia, ela depende essencialmente da circulação de informações. Se existe o controle da informação, se a informação é sonegada, o povo não pode decidir. O que adianta você ter? Nós temos eleições livres, né? Olha que maravilha. Temos eleições livres. Você viu, em 2002, 4 candidatos tudo de esquerda. Tem uma eleição livre entre pessoas de esquerda. Não pode ter oposição, porque a oposição é assim, é só em questão de detalhe, como diz o próprio Fernando Henrique, né? E Cristóvão Buarque, entre nossos partidos não há divergência ideológica, só há uma disputa de cargo. Isso pode haver, isso que vocês chamam de democracia. Agora, isso já é um absurdo, mas isto, menos a circulação de informações, como é que você tem a cara de pau de chamar isso de democracia, porra? Tem alguém na linha aí? Então, alô, quem é? Tá ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente, quem é? Aqui é Juan de Canérica, tudo bom? Da onde? Connecticut. Ei, tudo aqui, bem? Eu pulei fora do barco também, vi que ele tá afundando, pulei fora. Muito bem, o negócio lá tá mal parado. Mas, Olavo, a eleição tá vindo aí e eu te pergunto, aqui nos Estados Unidos vai dar Obama, não tem jeito, é febre. Eu acho que não vai dar Obama, não. Vai dar Hillary, então? Não, eu acho que quem está levando vantagem nisso tudo é o McCain. Porque da Hillary e o Obama estão se pegando que nem gato e cachorro e toda hora está vazando mais informação, mais informação. Esse negócio Você viu que com a revelação do negócio do reverendo Jeremiah Wright, que é um cara anti-americano, racista, etc, etc, as preferências do Obama baixaram 7 pontos. Mas, Olavo, o povo é imbecil. Às vezes o povo, a coisa é tão, até que nos Estados Unidos, a coisa é tão gritante que o povo fala, não é armação contra o cara. Isso não é verdade, estão armando contra o cara. Pois é, quer dizer, é uma fé religiosa que eles têm no Obama, né? É obamolatria, né? Eu acho que, agora se der incentivado pela grande mídia aqui, que é vamos colocar 100% comunista e anti-americana, quer dizer, o New York Times, CNN, o que esse pessoal quer afundar com os Estados Unidos para criar o governo mundial. Sei. Agora vamos trabalhar com a hipótese. Deu Obama, o que acontece? Olha, nós vamos para a Zâmbia. É mesmo? Ele vai tirar... Mas eu aqui não, aqui ainda tem condição de lutar. No Brasil aqui não tem. Vou te falar uma coisa. Você é cidadão americano? Eu tenho green card, eu sou residente. Não, aqueles que pegaram a cidadania americana tem que lutar. Eu não posso participar pessoalmente dessa luta aqui. Mas posso dar informações, posso ajudar, não posso entrar, não posso ter, como é que atuação partidária, mas posso dar informação. Aliás, tenho dado. Eu caso com você, eu te dou o papel, porra. Aqui. Mas, Olavo, o negócio é o seguinte, no Brasil, quem que é candidato? Aécio, sei lá, aquele cara, eu sou mineiro, sou lá da terra daquela bichona do Itamar Franco. Aécio não dá. Tá uma merda. O Alckmin não vai sair. O Serra eu não sei qual é a dele. Você vai votar em quem no Brasil? Não é para votar, não. Ali não tem mais jeito. Não, a eleição no Brasil, vamos dizer, é apenas uma ratificação da situação de fato. Quer dizer, o PT e o PSDB fizeram a partilha de território há mais de 20 anos. Isso foi inventado na USP. Eu sei, é aquela mesma turminha da USP. Você forma 2 partidos e de vez em quando eu governo, de vez em quando você governa. Olavo, eu vou falar uma coisa com você. Você não acha que por você ter conhecimento intelectual, ter formação, ter estudado essa merda, entender o que está acontecendo, porque
a gente na nossa ignorância, a gente que é pessoa que não entrou nesse mundo de muita leitura, de acompanhar o que está acontecendo, a gente não consegue entender. Você não acha que você tinha obrigação de sair candidato a presidente? Você não vai ganhar. Não, porque, veja, a minha primeira obrigação é não ter as pretensões que esses caras têm. Eu não sou capaz de gerenciar um posto de gasolina, quanto mais um país. Eu sou capaz de fazer exatamente o que eu estou fazendo. Com 10 minutos na televisão, todo dia de programa eleitoral? Ah, mas não, aí eu tenho um programa na televisão, eu adoraria ter um programa. Se eu tivesse um programa na televisão, meu filho, uma vez por semana, o Brasil não tinha chegado a isto. O negócio é o seguinte. Eu te juro que não tinha, porque essa coisa de Foro de São Paulo já tinha sido estourada. Esquece presidente. Agora, você poderia ser um candidato a um deputado e ser o antipetista. Você pode ter certeza, o senador, você ia ser o mais votado. O antipetista. Você tinha que sair alguma coisa para você mastigar o dinheiro que eles roubam lá, você punha no bolso e investia. Mas quem é que vai pagar minha campanha, rapaz? Os caras jamais me deixariam chegar lá. E segundo, eu mesmo não ia aguentar, porque, olha, eu não tenho jeito para isso. Eu não posso, assim, se eu fico sem dizer exatamente o que eu penso, do jeito que eu penso, eu fico doente. Olavo, mas o que acontece? Quando eu sou obrigado a ser hipócrita, dar uma risadinha para um sujeito que eu não gosto, eu fico doente. Pergunta para minha mulher. Ela é testemunha disso. Eu fico puto, porque você vai aquela bichona do Clodovil, vai um cantor, Frank Aguiar, os caras que não tem nada na cabeça, um bando de gente que, tipo assim, não fede nem cheira, não é gente que vai acrescentar em nada, vai lá e aparece tudo. Então, de repente, se você entrasse nesse mundo, você teria mais mídia. O deputado Olavo pôs a boca no trombone, o senador Olavo... Nada, aí que eles iam tapar minha boca, pô. Eu não posso perder a minha tribuna, que é esse programa e as minhas colunas e o Mídia Sem Máscara. Eu não posso largar isso aí para ficar lá em Brasília. Se eu chego lá em Brasília, os caras vão me botar para falar uma vez por mês durante 10 minutos. Não tem, mas você vai... E ainda 10 minutos vai ter 45 apartes. Oi? No Olavo... Meu discurso vai sair na porra do Diário Oficial que ninguém lê. Olavo, eu tenho mais repercussão do que qualquer deputado ou senador desse país. Olavo, se você tivesse a grana de um deputado, investindo na mídia, etc., o senador, eu quero dizer... O salário de deputado não é muito, porque esses caras ganham na corrupção. Se eu entro lá, eu ou vou ficar duro, tá certo? Ou então vou ter que entrar no jogo dos caras. Eu não posso fazer isso. Na política, eu ficaria totalmente impotente. Olha, eu sou forte no meu domínio, você está entendendo? No meu território, que é o jornalismo, a educação. Aí, digo, olha, aí ninguém pode comigo, não. Não adianta, Olavo. Agora, na política, eu sou um trouxa como outro qualquer. Você que eu, no meio daquelas raposas, eu me fazer de trouxa. Olavo, você com 10 minutos de televisão, candidato a presidente, todo dia, 10 minutos, cada 10 minutos você usava para meter o pau em alguma coisa, tava bom. Você já fez uma... Porque o povo Se eu tivesse 10 minutos de televisão por semana, não precisava ser candidato a presidente. O Brasil não teria chegado a isso. Mas você acha que algum desses caras vai me dar 10 minutos de televisão? Outra coisa, para você ter 10 minutos, o seu partido precisa ter aqueles 10 minutos. Eu entendo, eu sei a legislação. Quer dizer, para eu chegar a ser candidato, eu teria toda, vamos dizer, uma articulação política que ia amarrar minhas mãos, só para chegar a ser candidato. Não dá, a política brasileira não dá. Tem mais 3 pessoas na fila. Muito obrigado pela sua participação. Próximo. Tchau. Tchau. Alô, quem está na linha aí? Alô? Alô? Alô, Olavo? Eu? Tudo bem? Está falando aqui é o Marcos. Marcos, tudo bem? De Porto Alegre. Tudo bom, e o senhor? Tudo em ordem, graças a Deus. Ótimo. Olavo, é o seguinte, eu acabei de ler aquele livro do Eric Feiglin, As Reflexões Autobiográficas, né? Aham. E ali ele comenta um trecho em que ele passa por uma experiência americana, de que ele sai da Europa, né, e vê um outro mundo, além daquele que ele conhecia. A minha pergunta é a seguinte, é para o senhor exatamente, né? Qual o impacto da experiência americana para o senhor na tua vida intelectual, ou seja, na tua vida profissional, intelectual, e também na tua vida pessoal? Olha, o impacto assim, é brutal, porque é aqui que a gente vê como a nossa vida no Brasil é miserável, do ponto de vista intelectual. É vida animal. O Brasil não é a situação intelectual no Brasil não é humana, é animal. Você não tem acesso à informação, você só tem essa conversa mole marxista, entendeu? Você não tem acesso a tudo que está sendo discutido no mundo. Ou seja, o Brasil está isolado do mundo. Os caras cercaram mesmo. Os Fernandos Barros e Silvas e Otávio Frias, quer dizer, os donos dos canais que têm obrigação de contar as coisas e divulgar. Não, eles escondem tudo, porra. Por exemplo, no Brasil, outro dia eu peguei um jornal, nem lembro que jornal é.
e tem assim, tem uma notícia assim, o impacto do caso dos passaportes investigados, né, como é que se diz, abala as eleições americanas, fizeram um barulho danado. No dia seguinte ninguém mais fala nada. Procura o jornal de hoje, você vai ver, não tem uma palavra. Sabe por quê? Porque descobriu que quem fez aquilo foi um assessor do Obama. A mídia brasileira imediatamente já cala a boca e ninguém mais fica sabendo de nada. Você está entendendo por que não pode viver no Brasil? Sim, aqui diz que foi Washington, né? Mas é uma bobagem. Não, no começo a primeira suspeita cai no governo, evidentemente. Só que no dia seguinte foram lá investigar e tinha lá um cara que era assessor do Obama. Só que aqui é noticiado, lá não. Lá não é noticiado coisa nenhuma, porra. Aqui, tudo que o pessoal da esquerda fala, a direita responde e vice-versa. Lá não, meu filho, só tem esquerda. Agora tá aqui, aparece 3 colunistazinhos falando pelo outro lado e os caras já ficam bravos, já nos xingam. Não querem. Quer dizer, como é que pode viver num país desse, porra? Quer dizer, um país que o Gilberto Gil é ministro da Cultura. Porra, onde é que pode parar um negócio desse, meu saco? Pois é. E também o senhor podia fazer um paralelo, mais ou menos, dessa experiência... Então, olha, eu tenho tanta dó de mim de ter vivido 58 anos no Brasil, eu não penso nisso, porque senão eu choro, eu vou ficar com dó de mim, ficar com autopiedade. A autopiedade é doença. Eu não posso pensar muito nisso. Agora, por exemplo, o acesso que eu tenho aqui para o comprador de livros, os Estados Unidos é o paraíso. Não existe nem jamais existirá um lugar como esse. Aqui você tem acesso ao livro que você quiser, barato, acessível, você está entendendo? Você pega aí no sebo, você vai lá, compra por $2, $3, coisa que às vezes no Brasil eu procurei durante 30 anos e não tinha. Aqui, você vai na esquina aí e compra por $2, porra. Você quer participar do debate de ideias, você tem todas as correntes, tem, vamos dizer, a quantidade de informação o americano médio tem para opinar nesses blogs, você entra nesses blogs de discussão, vê a quantidade de informação que cada pessoa tem lá, e no Brasil professor universitário não tem, senador não tem, oficial das Forças Armadas não tem. Quer dizer, qualquer cidadão americano, se eu pegar aqui a minha vizinha, enfermeira, ela está sabendo mais do que um senador da República no Brasil. É esse o impacto. Você está entendendo? Sim, sim. Quer dizer, do ponto de vista cultural, né, aqui tem leite, lá tem veneno. Pois é. E os casos do que o senhor teve na França e na Romênia, o que pôde ver lá? Não, a Romênia é um caso triste, porque é um povo muito culto, né? Mas que vive numa miséria desgraçada. Lá um ministro de Estado ganha $1.000 por mês, o jornalista ganha 100. Eles não têm onde cair mortos. Então você vê aquele bando de pessoas talentosas, os romanos são inteligentíssimos e estudiosos, dedicados, não tem onde cair mortos. Eu tenho uma grande amiga lá que eu queria que ela saísse para me visitar no Brasil. Ela dizia, não, eu não posso, porque eu estou pagando um apartamento aqui há 35 anos, tenho que pagar outros 35, e tem uma cláusula que se eu sair do país eu perco o contrato. Isso é vida, porra! Agora, na França, a França é um país maravilhoso, só que tudo que é maravilhoso lá é do século XII, XIII. O problema da França é que está cheio de francês, tá entendendo? Então, os caras que dão palpite em tudo, é tudo comunista, você tá entendendo? Quer dizer, mas o francês, sim, ele sempre quer o comunismo para os outros. Quando que a França foi comunista? Nenhum dia, porque eles não são idiotas. Eles vão fazer o comunismo no Brasil. No Brasil, na América Latina, na África, eles gostam. E para eles? Para eles não, eles querem o capitalismo, que não são bestas. Pois é. Quer dizer, você quer saber como é que é a França? Vou te explicar o que é a França. Você chega lá, todo lugar tem a campanha antitabagística. Não pode fumar, etc, etc, etc. Só que é o seguinte, quem fabrica o cigarro é o governo. Então o governo fabrica o cigarro, ganha um dinheirão com o cigarro, e ele mesmo faz campanha contra o fumo e campanha a favor do fumo. Isso é a França, porra. Quer dizer, aqui lá, a França sempre foi o reino da picaretagem, né? O político francês é uma coisa medonha, medonha, medonha. Não se pode confiar em nenhum. Só tinha o general de Gaulle, que é um homem sério. E aí os caras acabaram botando ele de lá para fora. Tá certo. Tá bom, Olavo. Obrigado pela participação aí. Deus abençoe, obrigado. Para você também. Obrigado, tchau, tchau. Quem mais está na linha aí? Alô? Alô, Olavo? Eu? Beleza? Tô aqui ouvindo você. Tô ligando aí porque meu amigo aí da minha cidade ligou e eu ouvi ele. Quanta abobrinha o Juan falou, hein? Puta que pariu. Identifique-se, você não disse o seu nome.
O meu nome é Donizete Camargo, eu moro na cidade de Bridgeport. Bridgeport? Aonde? Que estado é? Connecticut? É, Connecticut. Eu estou aqui há 20 anos, te ouço toda semana eu estou ligado aí no seu programa. Muito obrigado. Continua aí que estamos dando a força total para você. É, mas não, eu estou apenas começando. Que isso, porra? É isso aí. Eu nem fiz nada ainda, agora que eu vou fazer, porra. Olha aí, o Ron Tá achando ruim. dá macaco no seu galho. É isso mesmo. Continua aí com esse trabalho maravilhoso aí que você está dando a maior força pra gente aqui, viu, Olavo? Brigadão. Estamos sempre aprendendo. E aquela merda lá tá no buraco e vai continuar no buraco. Eu acho que lá não tem mais jeito, viu? Não tem mais jeito. Era. Eu acho que acabou. Falou então, Olavo. Um abração. Um abraço, boa sorte. Agora, aqui tem mais alguém, aqui tem uma carta muito interessante aqui que eu gostaria de responder. Olha aqui, carta do Daniel Scherer. Carta muito boa mesmo. Ele diz, gostaria de sanar algumas dúvidas referente ao seu conceito da paralaxe cognitiva. O senhor diz que o empirismo de Guilherme de Ockham tem alguma relação com o início desse fenômeno, ou mais exatamente com a sua popularização no início da modernidade. Ao igualar a realidade com aquilo que pode ser submetido ao teste empírico, Ockham teria dado um grande impulso a esse afastamento do real. Já dizia Leibniz na monadologia, somos empíricos apenas em 3/4 dos nossos atos. E talvez ele tenha exagerado. E eu acho que nem isso, é muito menos de 3/4. Olha, é só você ver. Quer dizer, aquilo que pode ser submetido a teste empírico é uma fração infinitesimal da realidade. Na quase totalidade do que nós sabemos, nós nos confiamos na palavra dos outros, no testemunho humano, nas tradições, etc. E não tem outro jeito de não ser assim. Agora, se você dizer que é apenas a experiência, você pode confiar apenas na experiência, eu digo, bom, então, em primeiro lugar, você tinha que provar, por experiência, que a experiência é o único meio de chegar ao conhecimento. Você não pode provar isso porque simplesmente não é assim. Então, quer dizer, o discurso empirista já é uma coisa que diz uma coisa, mas ele não pode fazer aquilo que está dizendo, então ele faz outra e finge que está fazendo essa. Daí prossegue o Daniel Scherer. No entanto, eu me pergunto se não é possível enxergar esse descolamento da realidade em Sigé de Brabant, em particular na sua polêmica com Tomás de Aquino sobre as duas verdades. Você tem toda a razão, você está montado na razão, porque o nego diz que existe uma verdade na religião, outra verdade diferente na ciência, já é, de certo modo, a paralaxe cognitiva assumida. Mas só não chega a ser paralaxe cognitiva justamente porque é assumida. Porque aí não é paralaxe, porque é uma contradição explícita. Né? Quer dizer, o Sigé de Brabant não fazia questão de ser coerente. Né? Ele estava com uma absurdidade na cabeça e aceitou a absurdidade. Né? Outro ponto, prossegue ele aqui. Outro ponto que eu gostaria de esclarecer é a relação entre a paralaxe cognitiva e a mentalidade revolucionária. Ambas estão, sem dúvida, relacionadas, mas de que maneira? Bom, isso aí precisaria horas para explicar, mas é o seguinte, a mentalidade revolucionária se compõe de vários elementos que vieram sendo criados desde o século I ou século II, tá certo? Se você for ver aquelas primeiras heresias cristãs, montanismo, donatismo, etc., cada uma criou um pedacinho, que na época não era ainda mentalidade revolucionária, mas eram instrumentos mentais, né, isolados, um aqui, outro ali, que depois, a partir de um certo momento, começou a colar e juntar um desses elementos em um elemento fundamental, a paralaxe cognitiva. Sem paralaxe cognitiva, quer dizer, sem o deslocamento entre o eixo da experiência real e o eixo da construção teórica, construção mental que o sujeito faz, não pode haver mentalidade revolucionária. Então, eu acho que foi a paralaxe cognitiva que permitiu colar todo esse monte de absurdidades, tá, e criar, vamos dizer, esse fenômeno unificado da mentalidade revolucionária. Né? Por exemplo, eu estive observando aí que já no século II havia um heresiarca chamado Montanus. Ele foi o primeiro sujeito que inventou aquela divisão da história em 3 etapas, que depois ficaria famosa com Joaquim de Flora, né? E mais tarde, ainda mais com Augusto Comte. Né? Mas esse sujeito já no século II, ele já tinha inventado isso aí. Ora, se você inventa, vamos dizer, uma divisão da história em etapas, e você sabe acha que sabe se situar dentro desse escalonamento da história, é porque você sabe quanto que a história vai durar. Você conhece o fim da história. Essa é uma ilusão, evidentemente. Então, o Montanus não era um revolucionário, tá certo? Mas esse elemento importantíssimo da mentalidade revolucionária foi ele que inventou. Isso aí sozinho não bastaria para fazer a mentalidade revolucionária. Quer dizer, é justamente a longa somatória, não é somatória, é síntese
desses elementos é que tem que ser rastreado, é exatamente isso que eu estou fazendo. Né? Daí dizer aqui, à primeira vista, para lá que seria o pressuposto da mentalidade revolucionária. É preciso primeiro se afastar da realidade para depois tentar implantar na marra, se precisa, um projeto de sociedade ao qual a estrutura mesmo da realidade se mostra hostil. Mas parece que podemos encontrar outros atores que conseguem escapar de uma dessa armadilha e cair na outra. Por exemplo, Roger Scruton, um homem conservador, mas suas referências filosóficas básicas são Kant e Wittgenstein. Pois é o tal negócio, quer dizer, nem tudo aquilo que tem origem no movimento revolucionário, também é revolucionário no seu uso. Quer dizer, você pode catar 1000 elementos, eu mesmo pego elementos de Hegel, né? Eu, sob certo aspecto, sou um grande apreciador de Hegel, não de Kant. Kant eu considero uma besta quadrada, mas Hegel tem muita coisa valiosa, mas você precisa tirar aquilo, vamos dizer, do contexto revolucionário, né? Pegar, vamos dizer, é como você desmontar um carro, né? Você desmonta o carro e pega a peça e monta do jeito que você quer. Então, o Roger Scruton, eu acho assim incrível como é que ele, partindo dessa formação com Kant e Wittgenstein, chegou a ser um dos grandes filósofos conservadores, né? Porque, como diz, a origem é comprometida, mas e aí a minha origem? Eu comecei marxista, porra. Eu não posso falar dos outros, porque, como dizia o Nelson Rodrigues, meu passado me condena. Tudo isso que eu falo contra os comunistas não é contra eles, não é contra mim mesmo. É contra a minha própria burrice. E não é só comunismo. Né? Eu me conheço bem a mim, eu vejo a montanha de obstáculos mentais que existem na minha cabeça contra a verdade, e eu, desde os 20 anos de idade, me ocupo desmontando isso. Porque eu sei que existe uma verdade e sei que existe um sentido na realidade, mas que nós podemos chegar lá e devemos poder percebê-lo. Mas, como disse, tem muitos véus na frente e a gente tem que ir arrancando um por um. Eu estou fazendo isso há 40 anos e ainda não cheguei lá. Então, vamos lá, peraí, tem mais alguém na linha. Mas obrigado pela carta do Daniel. Alô? Alô, Olavo? Eu? Tudo bem? É o Alfredo aqui de Connecticut. Oi, Alfredo. Hoje é o dia de Connecticut. Estamos todo mundo aqui. Tá cheio de brasileiro aí, é? Tem bastante aqui. Aqui em Richmond também. Agora estão mandando um pouco embora, tá limpando um pouco a área. Pois é, mas esse pessoal chega aqui e fica ilegal, pô. Tem tanto jeito de você legalizar a situação, tentar lutar para melhorar a situação. Pô. É verdade. Só chega aqui, ganha dinheiro. Eu conheço gente aqui, que chegou, trabalha de faxineira. A mulher tem 3 carros. Tá certo? É assim mesmo. Mora numa casa que no Brasil seria casa no mínimo de diretor de banco. Tá certo? E sabe, ela disse que se fosse americana ia votar no Obama. Que tem muita merda na cabeça, né? Ainda falou mal dos Estados Unidos ainda. Fala mal dos Estados Unidos, é. Você sabe por que os caras falam mal dos Estados Unidos? Porque aqui é muito bom. É verdade. Aqui é um país que você pode falar mal o quanto queira, não acontece. Você chama o presidente da República de filho da puta, não acontece nada. Não. Você mente pra caramba, não acontece nada. Isso aqui é o paraíso, rapaz. É verdade. É por isso que a pessoa fala mal. Por quê? Se tivesse na Rússia ou na China ia falar mal, vai falar mal do Putin? Alguém tem. Imagina o Michael Moore em Moscou. Ele ia, só de pensar em falar mal do Putin, já ia cagar nas calças. E olha com aquela barriga lá, ia cagar um bocado. Então... Mas é por falando nisso. Na China, né, os caras estão tremendo de medo. Agora chega aqui, aqui pode xingar o presidente, então vamos xingar. É verdade. Quer dizer, são filhinhos de papai. Então, é que nem um sujeito assim que briga com o pai e com a mãe, tá entendendo? Para não enfrentar o mundo lá fora, tá entendendo? Quer dizer que ele não tem coragem de, né, viver por conta própria, fica na casa do pai e da mãe, fica brigando com o pai e a mãe. Por que briga com o pai e a mãe? Porque o pai e a mãe estão do lado dele e sabem que eles não vão reagir. Agora, arruma uma briga na rua, filha da puta. Arruma um inimigo de verdade. É isso mesmo, é verdade. Então, mas, por falar nisso, eu tive conversando esses dias com uma senhora amiga minha, ela é professora aposentada, né? E ela comprou esses pacotes de viagem que vai para Israel, passa pelo Egito, passa por esses outros lugares. E ela me contou algo que eu gostaria de comentar sobre isso. Ela disse que no Egito, eles estavam com um ônibus lá parado e subiu no ônibus um rapaz, um egípcio, e perguntou se eles eram americanos. Eles disseram, somos. E ele começou a falar, assim, de maneira grosseira com eles, e começou a falar para eles, olha, vocês são americanos, vocês têm que nos mandar dinheiro, porque nós estamos precisando de dinheiro, vocês têm que mandar o dinheiro de vocês para nós,
e nós odiamos o Bush, nós gostamos do Clinton. Então eu gostaria... Por que eles gostam tanto do Clinton? O Clinton sempre ajudou terrorista, porra. O Clinton passa a mão na cabeça de toda essa gente. Sempre fez isso, ele e a mulher dele. E mais Ted Kennedy e Nancy Pelosi. Agora, por exemplo, a Nancy Pelosi não quer que fiscalize telefonema de terrorista. Porque esse negócio do grampo do telefone não é que pode grampear qualquer cidadão. Não, pode grampear pessoas que já notoriamente estão envolvidas em atividades terroristas. Então, se o cara telefona do exterior aqui, o telefone dele é grampeado. Agora, já vetou essa lei. É a mesma coisa que ela está dizendo. Então, você quer soltar uma bomba aí em Nova York, pode telefonar, pode combinar com seus amigos aqui, que nós não vamos interferir, nós não vamos grampear o seu telefone, nós vamos resguardar a sua privacidade para você poder nos matar a todos sossegadamente. Esse pessoal do Partido Democrata está tudo assim. O Partido Democrata foi invadido por pessoal comunista e eles mandam o Partido Democrata. O Partido Democrata já não é o mesmo de antigamente, meu filho. Não é o partido do John Kennedy, não. Agora é o partido do Michael Moore. O pior que é. Então vamos lá, tem mais gente na linha aí. Tá bom, Lavo, muito obrigado. Obrigado pela colaboração. Opa, obrigado. Mas antes eu quero ler uma cartinha aqui, cujo autor pede para não ser identificado por razões óbvias. Né? Li com muito prazer o seu livro Jardim das Aflições e agora entendo por que no curso de graduação em filosofia na Unicamp tivemos várias disciplinas com o senhor Quartim de Moraes sobre Epicuro. A filosofia praticada nessa instituição resume-se à propaganda ideológica, vista os autores estudados, e as traduções e comentários de outros comentadores. As questões essenciais que sempre motivaram a verdadeira filosofia nunca são abordadas. Gostaria muito que dissesse aos seus ouvintes leitores que aprendi muito mais filosofia nos livros e artigos de Olavo de Carvalho do que em 5 anos de graduação. Meu amigo, não pode dizer o seu nome, mas você... Caetano, agradeço suas palavras, mas você tem toda a razão, porque, olha aqui, eu pego os alunos meus que estão prosseguindo o trabalho, eu pego o Zé Munir, não é isso? O meu filho, Luiz Gonzaga, tá certo? A minha filha Inês, que acabou de traduzir aí o Eric Wegener, o Silvio Grimaldo, né? Lucas Mafalda, o Martim Vasquez, todo esse pessoal está fazendo um belíssimo trabalho, tá entendendo? Desculpa aqueles que eu não citei o nome, porque não dá para citar todo mundo. Eu reúno a minha patota e desafio todas as universidades do Brasil para mandar não os seus alunos, manda os seus professores. E vamos ver quem sabe mais, quem está mais preparado. O meu filho, Luiz Gonzaga, sabe mais de filosofia do que todos os professores universitários brasileiros reunidos, sem nenhum exagero. Sem nenhum exagero eu digo isso. Esse menino estudou, não é porque é meu filho, não. Claro que sou pai coruja, claro que me orgulho dele. O cara aqui vai dizer que é compadrio. Eu não sou compadre do meu filho, sou pai dele, porra. Tá entendendo? E elogio meu filho quando eu quiser, viu, senhor Fernandinho? Você vai tomar no cu. E elogio meu filho, não é porque é meu filho, é porque é um grande homem, porque é um grande estudioso, que eu vejo esse moleque estudar desde os 11 anos de idade. Tá entendendo? Então, aquilo lá é um erudito, é um cara sério, é um scholar. Não existe mais gente assim na Universidade Brasileira. Só tem os Partins de Moraes, esses políticos profissionais. Olha aí, quer ver? Agora está tendo lá a PUC de São Paulo, curso sobre Marx e Engels, dado pelos principais intelectuais marxistas. Veja que coisa! Quer dizer, você imagina assim, por exemplo, é possível você dar um curso sobre Kant chamando só kantistas? Ou um curso sobre Comte chamando só positivistas? Isso não existe, só Marx tem esse privilégio. Só os marxistas podem ensinar Karl Marx. Mas isso não é ensinar. Porque se você vai já com o rótulo de marxista, tá certo? Então, tu já está com uma atitude programática, ideológica e de propaganda ideológica. É isso que se faz e os caras ganham dinheiro público para fazer isso. Tem mais alguém na linha? Alô? Alô? Olavo? Eu? É Arthur de Fortaleza. Arthur, tudo bem? Tudo bom, Olavo? Tudo bom? Esse dia ligou aí um rapaz... De Fortaleza, você acha que eu sou anti-nordestino, Arthur? Oi? Você acha que eu sou anti-nordestino? Não, eu não acho. Eu adoro o Nordeste. Só existe cultura brasileira no Nordeste. Né? No Nordeste tinha o Alberto da Cunha Mello. Né? No Nordeste tinha o Fernando Freire. Tem um monte de... Esse pessoal mais inteligente do Brasil está no Nordeste. Como é que eu vou falar mal do Nordeste, porra? Chega naquele deserto paulista, que só tem analfabeto. Como é que eu posso ser anti-nordestino? Aí vem esse Fernando Barros de Silva aqui dizer que nós somos anti-nordestinos. Vai tomar no cu. É isso? É. Vamos lá. As palavras mesmo, né? Viva o Ceará. Esse dia ligou
Esse dia ligou um rapaz aí perguntando pra você como é que ele fazia pra servir o exército de Israel. É mesmo. Eu não consegui descobrir isso aí, não. Parece que tem um jeito, sim. Eu vou dar um site aí, quem quiser pode entrar lá. Eu agradeço em meu nome e nome dele. Olha aí, quem quer servir o exército de Israel, ouve aí a dica, gente. www.sar-el.org. Espera, SAR hífen EL.org. .org. ORG? Não, aí de... Oi? É uma sigla para Service for Israel. Peraí, então vamos... repete, por favor. www.sar-el.org. Então, olha aí, SAR-EL.org. Quem quer lutar por Israel, vai lá. Olha, e tem que fazer isso mesmo, porque é um país pequenininho, está cercado de 30 e tantos países que querem comer vivo cada judeu que está lá. Vou lembrar uma coisa para vocês. O filósofo espanhol Ortega y Gasset, que às vezes fazia uma cagada, ele foi um dos precursores da União Europeia, isso é uma bela cagada dele, mas que, por outro lado, era um grande homem. Uma vez, num programa de rádio, pediram um conselho para ele. Deu um conselho para os jovens espanhóis, se eu pudesse resumir tudo num conselho. E ele respondeu o seguinte: prestad noblemente vuestro auxilio a los que son los menos contra los que son los más. Preste auxílio à minoria contra a maioria. Então é assim, onde tem o nego apanhando, é esse que você tem que ajudar. Não é questão de você estar a favor de um ou estar a favor do outro. Não. Vai lá e fica a favor do que está apanhando, que você nunca errará. Né? Tá? Eu já comprei briga na rua para defender o traveco que estava apanhando lá. Aí vão dizer que eu sou homofóbico. Homofóbico é a puta que os pariu. Que eu podia ter apanhado, levado um cacete no lugar dele. Felizmente os caras desistiram. Alô, tem mais alguém na linha aí? Pois é, Olavo. Vou desligar então. Não, agradeço demais. De nada. Tudo de bom. Tudo de bom. Tá vendo que é bom ter um programa? A gente, né, tem uma coisa que você pergunta pra gente, a gente não sabe, mas alguém sabe. Então a mão lava a outra. Alô, quem tá na linha? Alô, Olavo? Eu? Olavo, Eduardo de Campinas. Eduardo, tudo bem? Tudo bom? Eu liguei semana passada. Sim, tudo bem. Então, Olavo, primeiro eu queria agradecer porque o senhor foi muito gentil comigo. E segundo eu queria perguntar por que o Partido Democrata ficou essa podridão toda. E agora eu vou desligar para as pessoas poderem ligar também. Bom, gentileza sua. Aqui é o seguinte, ou eu sou gentil ou eu já mando tomar no cu logo direto, porque meio termo não tem. Aqui é ame-o ou deixe-o. Se o sujeito vier aqui, eu vejo que ele está com boa intenção, vai ser tratado que nem um príncipe. Agora, veio com treta, já manda merda logo, né? E você, Eduardo, você é boa gente, você veio com uma pergunta muito sincera, né? Gostei mesmo da sua pergunta. E então vamos lá. Agora, essa pergunta sobre o Partido Democrata, essa coisa começou no tempo que teve aquelas investigações do Comitê de Atividades Anti-Americanas. Porque o tal do Joe McCarthy descobriu muita coisa, muita mais coisa do que ele mesmo conseguia imaginar. Tá certo? E ele não descobriu nem 10% do que havia em matéria de penetração comunista. Quando começou, vamos dizer, a revelar isso aí, isso era no governo Truman. Então o que acontece? O Partido Democrático começou a se defender. Então começou a mentir para não ficar comprometido. Porque ficou aquele negócio, não, agora se vazar isso aí, que nós, né, botamos todos esses comunistas em cargos importantes, então vai pegar mal para nós nas eleições. Então começaram a mentir. E a partir daí a aliança deles com os comunistas foi se aprofundando, ao passo que hoje a esquerda manda no Partido Democrata. Então, vamos lá. Quem mais está na linha aí? Espera aí que meu computador está desligando, pô.
ficou na bateria, deve ter soltado o fio lá, por favor. Ah, soltou aqui, ó. Mas vamos continuar. Quem está na linha aí? Tudo bem, Olavo? Tá me ouvindo? Tudo bem, quem está falando? Meu nome é Alan, tudo bem? Alan, tudo em ordem? Sou eu e minha namorada aqui assistindo o seu programa, nós gostamos bastante. Nós estamos em Brasília. Obrigado, gente. Olavo, eu tive a oportunidade de estudar em uma universidade pública famosa, a Unicamp, e também tive doses cavalares de marxismo. É só o que eles têm, é só o que esses idiotas sabem. Gostaria, inclusive, que você lesse meu blog. Eu fiz um texto, fiz vários textos. Aí o nome do blog que eu vou lá. É blogdoeconomista.blogspot.com. Blog do Economista. .blogspot.com. Eu vou olhar durante a semana. Também tenho textos no VID, Vigilância Democrática. O César Kim também escreve lá, ele fez um curso com você. Muito bem. Conhece. E a gente está escrevendo sobre o assunto, debatendo, né? E eu queria os blogs são a salvação da imprensa brasileira. Às vezes, se não tivesse blog, não tivesse internet, ninguém no Brasil estava sabendo de nada. Eu sou muito grato ao senhor que me citou isso aí, viu? Então, eu escrevi um texto sobre o livro proibido, que é o do Roberto Campos, aquele que fala o Lanterna na Popa, né? Nas universidades pouco se debate sobre aquele livro. E também escrevi sobre a questão do marxismo, falar que o sistema econômico determina absolutamente tudo, né? Que, inclusive a nossa ética, né? Que a ética da nossa sociedade ela tem que ser pautada pelos valores cristãos, né? O que você sempre fala pra gente, né? Eles acham que o cristianismo é função do capitalismo. Se o cristianismo não existisse 1500 anos antes de aparecer o primeiro capitalista. Sim. É primeiro na cabeça. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Olavo. Faça. São duas perguntas. Eu acho que a política, ela é feita com certeza dessa forma que a gente está fazendo na internet, nos movimentos sociais, entre aspas, né, Olavo? Na forma da gente entrar na sociedade e mostrar o que a gente pensa, né? Sim. De mostrar de uma forma de confrontação, claro, da forma correta, né? Essas ideias que estão tomando conta da nossa sociedade. E agora, ela também tem que se dar no âmbito partidário. Eu penso assim porque se você não consegue os cargos políticos, deixa para esses caras no poder, fica muito difícil. Não, o pessoal tem que entrar na política de alguma maneira. Mesmo que não tenha esperança, tem que fazer, por obrigação. Eu queria saber de você, o que você acha dos nossos partidos, porque você sempre fala que o PSDB é muito semelhante ao PT. E o Democratas, por exemplo, é um partido... Ele é semelhante ao PT, não é que ele é semelhante, ele tem comprometimento com o PT na sua origem e tem através de alguns políticos importantes que estão na sua liderança. Mas não quer dizer que todo mundo que está no PSDB seja assim. Às vezes a pessoa nem sabe desse esquema. Tem muita gente sincera no PSDB também. O Alckmin, por exemplo, é uma pessoa... Eu acho até que ele está cometendo alguns equívocos políticos agora, mas ele parece ser uma pessoa conservadora, digamos. Eu acho que ele é conservador e acho que ele é sincero, mas eu não acho que ele é corajoso. Por quê? Sim. Ele, durante a campanha, ele tinha que ter batido nessa coisa do Foro de São Paulo. Tinha. Ele tinha que ter feito isso. Qualquer um que fizesse isso, acabaria com a candidatura Lula. Porque tem, aliás, aqui tem a prova, né? Tem os discursos que você fez, tem a declaração assinada por você, não é uma interpretação que a gente está fazendo, são fatos. Agora, deixar o homem chegar lá, ele só chegou lá porque a coisa do Foro de São Paulo foi ocultada. Então é isso. Olha, tem mais duas pessoas aí, mas não vai dar tempo para atender mais ninguém. Quantos minutos nós temos? Tá bom lá. Um minuto não dá para fazer mais nada. Então lamento os que ficaram na fila, lamento os e-mails todos que ficaram sem ser comentados. É uma pena, né? Esse programa Obrigado, aqui... Olavo. Obrigado, eu. Visita meu blog, por favor, tá? Blog do Economista e o Júlio Severo, blog dele. Não deixem de ler a entrevista do Júlio Severo que ele deu aqui, traduzida pelo Matthew Hoffman, entrevista em inglês. Não, eu queria comentar isso, mas não vai dar tempo, né? O Júlio Severo adverte as pessoas, cuidado, o programa do Olavo é muito bom, ele diz muitas verdades, mas cuidado com os palavrões, né? Mas, Júlio, adoro você, Júlio, mas eu não vou parar de dizer palavrão, não. Então, até a semana que vem, muito obrigado a todos.